Boa noite, amados. Eu gostaria de convidar a todos a ficarem em pé nessa noite, na presença do nosso Deus. É muito bom receber vocês aqui para celebrarmos ao Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar a cada um de vocês a fechar os olhos, a curvar a sua cabeça. Se você puder levantar as suas mãos, em sinal já de rendição ao Senhor, em sinal de entrega total, porque o Rei dos Reis está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. E eu tenho certeza que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Então, se você crê dessa maneira, aí no seu lugar já começa a glorificar, já começa a se entregar. Levante a Ele um trono de louvor, um trono de adoração. Levante a Ele um trono de gratidão nessa noite. Papai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos nesta noite. Nós dizemos que Tu és santo, nós dizemos que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Nós saímos da nossa casa com a intenção de nos derramar totalmente aos Teus pés. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos no agitar das águas. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra já está em operação em favor da Tua igreja. Nós sabemos que o Senhor já deu ordens aos Teus anjos sobre o nosso respeito. E é por isso que temos a certeza que esse ambiente já está cheio da Tua glória, como as águas enchem o mar. A Tua presença enche este lugar. A Tua presença enche os nossos corações nesta noite. E somos gratos a Ti, porque pertencemos ao Senhor. Toma, Senhor, a direção deste culto. Toma a direção desta reunião, do início ao final. Começa a nos dirigir, ó Pai. Começa-nos, ó Deus, derramar mais e mais de Ti. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui. E que o Teu Espírito Santo possa fluir segundo o Teu querer e ministrar aos nossos corações, porque nós estamos abertos. Nós viemos aqui sensíveis. As nossas expectativas estão em Ti. Então, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa entrega. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda, louve a Ele com palmas. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis. Entregue-se totalmente ao mover do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Onde estão os escolhidos do Senhor nessa noite? Diga, eis-me aqui. Diga mais forte, eis-me aqui. Aleluia! Vamos louvar e engrandecer ao nome dEle. Oh, 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 oh. Hey, hey. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim. Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus você é livre, porque Ele derramou o seu sangue pela sua vida. E nós estamos aqui nesta noite para engrandecer o nome dEle, amém? Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, Ele triunfou, estaremos vivos,
exército que vai morar no céu. Declare. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo. E como um grande povo de Deus, nós iremos cantar? E bradaremos grande é o Senhor, é o Senhor, aleluia. Oh Senhor, nós viemos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós queremos dizer, ó Pai, que tu és digno, tu és santo. Aí do seu lugar você pode dizer com as suas próprias palavras, levantar as tuas mãos e dizer: Pai, eis-me aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dado a ti. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Reina sobre as nossas vidas. Convide-o a reinar sobre a tua vida, a tua casa. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ele se faz presente. Engrandeça o nome dEle. Diga mais alto o nome dEle. Honra, Glória, força
Exalte o nome dele. Santo. Reina sobre a terra e céu para sempre. Erga sua voz. Erga sua voz a Ele. Ele é santo. E Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente no nosso meio. O que você tem a dizer a Ele nesta noite? Quais são as suas palavras de gratidão, de amor? Qual é a sua oferta nesta noite? Oh Senhor, nós queremos mais de Ti. Derrama o Teu fogo nas nossas vidas. Nos complete, Senhor. Nos complete. Peça a Ele. Peça, derrama mais de Ti nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Como um fogo líquido, queimando até você voltar. Oh, libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Como um fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que essa seja a sua oração. Peça. Peça e Ele virá. Peça e Ele te dará. Levante a sua voz e peça. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Aleluia. Libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Oh, libera tua opinião aqui. Tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Por mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção,
somente a ti, mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção, somente a ti. Oh, se derrame a Ele, se derrame aos pés da cruz. Você veio aqui para louvá-lo a Ele. Você veio aqui para engrandecer o nome dEle. Peça mais dEle nessa noite. Peça, Senhor, que este fogo não se apague no meu coração. Peça, Senhor, aquela chama que estava se apagando. Oh, Senhor, venha colocar mais brasa. Venha soprar, Senhor, no meu coração, para que eu possa queimar de amor por ti, que eu possa voltar ao primeiro amor. Peça que esse fogo não se apague, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Este é o seu momento com Ele. Erga sua voz, feche os teus olhos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, se as nossas vestes não estiverem brancas, venha limpar-nos, que a tua igreja, Senhor, possa estar alva, branca como a neve, que os nossos corações possam estar puros para te louvar, para te engrandecer, pois o Senhor é santo e devemos ser santos, devemos buscar por mais santidade, pois Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a tua igreja. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Rosto Ele batendo. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declare ao noivo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas.
esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, Estou só te esperando. Então vem sobre a tua igreja. vamos dançar. Maranata, Maranata. Escreva o teu amado. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, A igreja, pode morar aqui. Tem fogo. o apóstolo João teve uma visão de Jesus, não mais como cordeiro imolado, mas como aquele que vive e reina para todo sempre, à destra de Deus Pai. Por conta disso, ele vê um Jesus tomado e envolto de sua glória. E a revelação que ele tem de Jesus é assustadora. É algo que deve assustar o mundo, mas não a igreja, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e quem é o nosso Salvador. Aleluia. Tem Oh! fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos.
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus habita no meio do louvor do seu povo. A ti, Senhor, todo louvor, honra e glória. Somente tu és Deus. Somente tu és Senhor e Salvador. Não temos outro além de ti. Ser coroado nesta noite, ser entronizado. Te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda Jesus. Podei-vos abraçar uns aos outros. Antes de sentar, dá um abraço aí quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoada. Glória a Deus. Acha uma cena para o meu microfone do que eu já usava, para ver se eu consigo melhorar um pouco. Abra sua Bíblia em qualquer carta do apóstolo São Paulo. Vocês não entenderam? Abra em qualquer uma das cartas do apóstolo São Paulo. Ainda não está legal. Qualquer cena que pegue das passadas, eu acho que dá uma... Isso, melhorou. Ai. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, sem levar em conta o livro de Hebreus, porque muitos dos estudiosos não atribuem a escrita de Hebreus ao apóstolo Paulo. Então, 13 livros da Bíblia. É claro que é um trocadilho, é só uma homenagem àqueles que são paulinos. Diga aí, tem misericórdia, Jesus. A nossa esperança é que os irmãos se convertam, é ou não é? Quem é São Paulino aqui, diga amém. Está vendo que quando emplaca, aí aparece, não é? Mas está tudo certo, né? Aqui diante do Senhor nós todos somos iguais. O nosso time não empata e não perde, sempre ganha. Somos de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, é o seguinte, você que ainda não fez o cadastro da sua proposta de membresia, eu gostaria que você renovasse, por favor. Poderíamos fazer isso online, pelo nosso aplicativo, mas eu preciso da sua assinatura. Por quê? Por conta desse documento. Ele precisa ser assinado. Suas informações são confidenciais e serão usadas apenas para efeito do cadastro como membro ativo da Igreja da Fé Cristã. Nosso sistema está alinhado com a Lei de Proteção de Dados Pessoais e pode ficar tranquilo que nós entendemos a seriedade que abrigar no nosso sistema as suas informações. Amém? Ele foi desenvolvido para isso. Nós pagamos esse sistema para que possamos administrar a nossa igreja. Então, ele precisa ser alimentado, e eu gostaria que vocês que ainda não fizeram a proposta de membresia, ou que precisam atualizar, que possam fazê-lo, tá bem? Uma outra coisa bacana, é que nós depois vamos mandar confeccionar a carteirinha em PVC, de cada um dos irmãos, para que os irmãos possam ter a carteirinha de identificação da igreja. Um irmão falou assim: pastor, a polícia me parou,
E eu disse que era crente, que eu estava vindo da igreja. Eles não acreditaram muito. Eu falei, irmão, você não tem cara de crente, não. Mas você tem o coração de crente. Então eu vou mandar assim, a gente vai ter as nossas carteirinhas para a gente poder, não é? Enfim, apresentar quando necessária. Teve um irmão que foi contar um testemunho na igreja, e ele começou dizendo assim: amados, fui roubado na quarta-feira, quando saí da igreja depois do culto. Aí sempre tem aqueles irmãos desavisados, que não estão prestando atenção no culto, e que dizem, aleluia, glória a Deus, não sabe nem o que está falando, mas por conta do costume, é ou não é? Dá uma rajada de língua estranha, de aleluia, glória a Deus, amém, não sabe nem o que é que está acontecendo. Aí, o irmão disse, o ladrão me pediu a minha roupa. Aí tirei lá, na época o pessoal usava muito gravata, tirei a gravata, tirei o blazer. Aí ele pediu o sapato, eu tirei o sapato. Ele pediu a camisa, e eu fiquei de cueca na rua. Aí ele viu eu com a Bíblia. Ele falou, você é crente? Eu disse, sou. Ele falou, então é o seguinte, fala 5 versículos, que eu dispenso você e devolvo tudo, não levo nada. Nem sua carteira e nem sua roupa. Aí ele disse, amados, o meu conselho para a igreja é, que se os irmãos forem roubados por esse assaltante, saibam pelo menos 5 versículos da Bíblia. Ah, misericórdia, não. Mas tem irmão que não sabe mesmo. Gustavo, vem cá. Fazer uma pergunta bíblica, escola dominical básica, para você, tá bom? Certeza. Quantos animais Moisés colocou dentro da arca? Nossa, é complicado. Não sei. Não, mas pensa um pouco. Não sei, José. Não diz que foi de 2 em 2? 2 em 2. Casalzinho. Então tá bom, obrigado. Certíssimo. Não foi Moisés, foi Noé. É a arca de Noé. Mas é pegadinha gospel, é da maldade essa. Vocês ficaram aí, né? Não é fácil. 2, né? E não é Moisés. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente não presta muita atenção nas coisas, é ou não é? Tem gente que é desligadão demais, não é? Mas enfim, gostaria então que os irmãos fizessem um cadastro, entregassem no balcão de informação, e vamos estar abastecendo o sistema, até por conta das nossas células que voltaram. Gostaria de dizer que as nossas células estão uma bênção. Você tem o vídeo só da célula? Só da célula. Coloca aí para nós, o vídeo só da célula. Aumenta. E chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa. Olha que legal. Já estamos aí com várias células abertas, e em breve teremos uma célula na sua casa, se assim Deus permitir. Empreste a sua casa para Jesus, como aconteceu com Pedro. Ele emprestou o barquinho para Jesus e teve a maior pesca da sua vida. Obed-Edom, ele abriu as portas da sua casa para abrigar a arca da aliança, e diz que ele prosperou de forma sobrenatural. Então quero te falar, se você ainda não é um líder, faça o treinamento, seja um líder, ou empreste, ofereça a sua casa para Jesus, para que tenhamos ali uma célula. Amém?
E olha, está assim, muito empolgante a volta das nossas células, os irmãos estão muito alegres, e Deus tem feito grandes coisas na vida da igreja. O porquê que é importante a célula? Por exemplo, hoje muita gente foi para a praia, e aqueles que não são são paulinos, evitaram vir no culto hoje. Pois é, tem um espírito de zombaria ali na porta. Quem é São Paulo, não é? Já começa a zombar. É ou não é? Chega assim no culto, ó. Hoje o São Paulino está com tudo. Mas, enfim, o porquê é legal da célula? Porque a igreja geralmente tem muitos irmãos, mas na célula nós temos números reduzidos. Lá a gente sabe quem é quem, conhece pelo nome. Lá a gente pode se ajudar mutuamente. Nós conhecemos a necessidade do irmão, oramos um pelos outros, desenvolvemos o nosso chamado e o nosso ministério. É ali que você aprende a orar, aprende a dar uma palavra, aprende a ministrar, aprende a auxiliar. É ali que você serve. Então eu gostaria que você pudesse fazer parte de uma célula, se ainda você não faz, em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. Eu conheci há pouco alguns irmãos aqui. Quem está pela primeira vez aqui desse lado? Levanta a mão para eu ver só. Primeira vez. Primeira? Glória a Deus. Pastor, tudo bem? Querido Adailton, sua esposa amada, tudo bem? Desse lado aqui eu sei que é Pércius. O Pércius e a Cláudia, não é? O Felipe e a Raíssa, conheci já vocês, fui dar um abraço ali atrás, que Deus abençoe muito vocês, tá? Tudo bem, Fátima? Melhorou? Que bom, glória a Deus, é isso aí. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Como é que está lá o bairro do Guaripocaba? Alessandra, tudo bem? Logo aí retomando, em breve, conosco, em nome de Jesus. Não é? A Guita faz falta, é ou não é? Glória a Deus. Márcio, Cris, Sabrina, e você, meu irmão, tudo bem? Que bênção, né? Deus tem feito grandes coisas na vida de vocês, vai fazer maiores ainda. Esse casal lindo aqui quase morreram num acidente que comoveu a nossa cidade. E hoje eles estão andando, os seus movimentos foram devolvidos, não é? Estão inteiros, graças a Deus. Deus deu um carro novo, foi perda total o carro deles. E Deus deu um carro novo para eles. Aleluia, glória a Deus, é, não é? Amém. Deus abençoe muito. Irmã Terezinha, pastora Márcia, glória a Deus. Tá ali. Tudo bem? Deu tudo certo a nossa reunião? Débora Amaral? Foi tudo legal? Muito bacana, né? Muito bem. Ok. Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, você que ainda não é batizado, pegue ali no balcão de informações o cadastro para batismo, tá bom? Aí depois nós vamos ter o curso de batismo e nós vamos fazer o batismo. Hoje eu estava conversando com o Everaldo, vamos agendar o nosso encontro com Deus. Aleluia! Everaldo, ficou muito legal aquilo lá, né? Aleluia! O João melhorou? O João Melhorança, tem que melhorar com esse sobrenome, né, irmã? O João Melhorança tem que melhorar. Mãe querida, amada, que nos recebe lá com tanto carinho. A Bianca, tudo bem, sua filhota, princesa linda, amém. Mônica, tudo bem? Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Salmos. Capítulo 23.
versículo 1. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Eu gosto daquela tradução que diz assim: o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Obrigado. Depois eu peço o texto. Olha a profundidade disso. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Aqui, Davi, como pastor, ele estava cuidando das suas ovelhas. E ele então faz um poema. Ele escreve algo que fica para a posteridade. Ele compara o cuidado de Deus com o cuidado dele como pastor de ovelhas. Ele cuidava muito bem do seu rebanho, tanto é que Deus o escolheu para cuidar do rebanho de Israel. Ele foi o maior e melhor rei que Israel já teve. Então aqui ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, a tua disciplina e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado. O que é que nós precisamos receber de Deus? É aquilo que a palavra nos oferece. A palavra nos dá entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais palavra de Deus eu guardo no meu coração, mais milagre eu vou ver, mais bênção eu vou receber. Por quê? Porque este salmo fala de relacionamento. Este salmo fala de cuidado. Este salmo fala de proteção. Este salmo fala de amor. Então, a Bíblia, ela nos leva a desenvolver uma vida pessoal com Deus. E quando você desenvolve uma vida pessoal com Ele, você vai viver aquilo que a palavra diz em Romanos 12:2. Você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vou repetir: boa, agradável e perfeita. Nós precisamos compreender, como diz a palavra, Deus tem para nós planos bons e não planos ruins. A Bíblia diz em Salmos 35, 27, coloca aí para eu ver. (35, 27) que Deus tem alegria na prosperidade dos seus filhos. Deus tem alegria na prosperidade dos seus servos. Não é na pobreza, na miséria, na falta, na necessidade.
e na crise financeira. Olha o que é que diz ali, que Deus, Ele ama a prosperidade do seu servo. Outra tradução diz que Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Obrigado. Olha como isso é importante, porque quando eu leio a Bíblia, as escamas caem dos meus olhos, e eu passo então a viver aquilo que é alcançado pela fé bíblica. Não só pela nossa gana, determinação, perseverança. Guarda isso que eu estou te falando. Tudo o que você vai receber por conta, em primeiro lugar, da graça de Deus e depois do favor de Deus. Agora, é muito importante você se dedicar, você se aplicar, você se empenhar. Mas você precisa da bênção de Deus sobre a sua vida. Aqui Davi está dizendo assim: do mesmo jeito que eu sou pastor destas ovelhas, eu também tenho um pastor que cuida de mim. Eu sou ovelha do seu aprisco. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Imagina o trabalho de um pastor, é de cuidar, de velar, de zelar pelas suas ovelhas. Quando a gente olha, por exemplo, para João capítulo 10, que diz assim, que Jesus é o bom pastor e que dá vida pelas suas ovelhas. É interessante também entender porque o texto fala de porta. E você sabe o que o pastor fazia? Ele ficava deitado na porta, onde as ovelhas ficavam guardadas, onde elas pernoitavam durante a noite. No caso de um perigo iminente, o pastor estaria ali para defender a sua ovelha. Então, você precisa compreender que todo esse texto deve comunicar algo ao nosso coração. Quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí vocês precisam guardar essa verdade no coração e confessar todos os dias: eu tenho um pastor, e a Bíblia diz que ele cuida de mim, e que não vou ter falta de nada. Eu vou ter todas as minhas necessidades supridas. E o texto fala disso, transcorre a respeito desse cuidado, desse amor, dessa proteção, dessa bondade, e ele reconhecendo o senhorio de Deus sobre a sua vida. Ou seja, você precisa viver o céu. Quando você vive o céu, você vai ter uma revelação na sua vida. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então imagine você, nós vivemos uma realidade aqui, mas ele está dizendo que existe uma outra realidade no céu, maior, melhor e superior. Maior, melhor e superior. Maior, melhor e superior. Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na sociedade, na cidade onde eu moro. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Tem gente que pensa que a vontade de Deus é ruim para você, porque tem gente que não se coloca diante de Deus como filho, se coloca diante de Deus como um devedor. Eu sou um pecador, eu sou um condenado, eu sou incorrigível, eu sou indomável. Quando na verdade Deus olha para você com olhos de amor, e tudo que Deus quer é te atrair para cuidar de você, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida.
Nós fazemos tantas escolhas e damos tiro no pé, é ou não é? Nós erramos o cálculo. Nós jogamos a água fora do balde. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra diz assim, que o meu Deus, eu tenho um Deus, segundo as suas riquezas em glória, graças a Deus, e segundo as riquezas dele, não os meus recursos que são escassos e limitados. Deus é fonte, não é reservatório. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Diga comigo, todas. Grandes e pequenas. Para Deus não existe isso. Grande ou pequena. Para Ele tanto faz, para nós não. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas. Diga aí comigo, todas. Você que está aqui, atribulado, com os teus compromissos financeiros, com as contas atrasadas, você que está aqui sem direção, perdido, completamente angustiado no teu coração, por conta da água que está secando no deserto. Lembra do profeta Eliseu? Ele entra para dentro, Elias, ele entra para dentro da caverna, e ele permanece lá, enquanto o rio está correndo, ele continua lá, se escondendo, dentro da caverna. Caverna é lugar onde você vai entrar para discordar de Deus, você vai entrar para brigar com Deus. Aí ele entra, e ele permanece lá até o rio secar. Quando o rio secou, ele foi obrigado a se mudar. Então a gente chega e a gente vê que a coisa vai se afunilando. O que é que Deus quer de nós? Ele quer que a sua igreja se quebrante, se arrependa, se humilhe. E quando isso acontece, os céus que eram de bronze se abrem, para que sejamos encontrados pela sua bênção, misericórdia, generosidade e milagre, em nome de Jesus, amém? Queridos, como é bom termos o entendimento de plantar, porque existe um princípio espiritual na Bíblia, que é o princípio do plantar para colher depois. Existe uma lei espiritual chamada lei da semeadura. E tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher em tempo e estação oportuna. E nós colhemos a semente de acordo com a sua espécie que é plantada. A Bíblia diz que aquele que planta pouco, colhe pouco, aquele que planta muito, colhe em abundância. Então Deus tem nos desafiado para viver na prática da semeadura. Esta palavra é para quem abriga uma revelação no seu espírito. Porque aquele que tem a revelação, ele não vai deixar de abençoar o reino de Deus jamais. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai desampará-lo. Deus nunca vai deixar de abençoá-lo. Deus sempre virá ao seu encontro. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro sempre bem presente no momento da nossa angústia. E como essa questão financeira traz angústia no nosso coração, perturbação, insônia, tira a fome, rouba a paz, a alegria, vontade de viver. Mas quando você compreende Mateus 6,33, você vai viver o teu milagre. Olha o que diz a Bíblia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Pergunta básica: você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Você está fazendo do reino de Deus prioridade na sua vida? Porque se você não entender isso,
você não vai viver o restante do versículo. Olha o que diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem busca o reino, busca o dono do reino. Quem busca o dono do reino, busca o próprio Deus. E a sua justiça, só conhecemos a sua justiça através da sua palavra. Olha o que diz agora: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai olhar em cima deste versículo e você vai ver, eles estão falando a respeito de cuidado, de casa, de comida, de vestuário. Aí Jesus chama este povo, que está ouvindo a sua palavra, homens de pouca fé. A partir de hoje, que você possa crer que Deus cuida de você. Quando Ele fala, não vos preocupeis com coisa alguma, é para você não se preocupar. Lança sobre Ele todo o vosso cuidado, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz Pedro na sua palavra. Se nós ouvimos isso com regularidade, e mesmo assim não vivemos um milagre, não é porque Deus não quer fazer, é porque o nosso coração muitas vezes está endurecido. Você quer testar a fé de alguém? É só falar a respeito de finanças. Tem gente que se revolta, e a distância para o teu milagre só tem cerca de 30 centímetros, ou 40, que vai do teu coração ao teu bolso. Tudo que é meu é dele, e olha o que é aliança, tudo que é dele é meu. Ou seja, eu vou viver de forma sobrenatural aquilo que o céu tem para mim. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Deus tem um milagre para você. Só que nada vem se você não aprender a plantar. Para viver, nós precisamos aprender a cultivar. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta soja, colhe soja. Quem planta arroz, colhe arroz. Aquilo que nós plantamos é aquilo que colhemos. Então que você entenda o que diz a palavra: a alma ou a vida do generoso prosperará. Um dia eu disse para Deus, na hora da oferta: Deus, eu não tenho dinheiro comigo aqui. Eu estou passando uma situação financeira muito difícil, mas eu quero te entregar o que de mais valor eu tenho, pelo menos para mim. O que eu tenho de mais valor é minha vida. Então, no dia de hoje, eu quero te entregar a minha vida de verdade. Talvez Ele tenha me chamado para o ministério até por conta disso. Eu sei que Ele já tinha desenhado todo o projeto para a minha vida, mas eu decidi dizer sim. Eu quero. Eu te ofereço a minha vida é tua. Usa-me. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, segundo a tua profissão, segundo o teu trabalho, segundo o teu ofício, segundo as tuas habilidades, segundo o teu dom e segundo a tua fé, em nome de Jesus. Separa neste momento o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Já estamos com o nosso QR Code em tela, para você fazer a sua oferta, o seu Pix. Eu acredito que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Você cuida desta obra, você cuida do reino, você é guardião da verdade. Separe o teu melhor, para que possamos entregar para o Senhor a nossa oferta de amor. Balança assim, Dudinha aqui, ó, com dor de...
Separe o teu melhor. Vamos orar por você em seguida. Uma prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu que negaria o pedido de Deus. Ergueu a voz, Deus proverá. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão, fiel ao grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, libera de Deus a provisão, caminho mais alto de Deus memorial, fez o Senhor. A Eliana veio trazer oferta com o bebê. Pensei que ia deixar o bebê aqui. Brincadeira. Que coisa linda, né? Vamos ficar de pé? Uma vez eu falei assim com um bebê maiorzinho, falou, não! Mas você sabe que Deus pediu Isaac para Abraão, que era o filho da promessa, o filho desejado, o filho amado. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, Deus disse, basta. Um anjo bradou dizendo basta. Porque ele só estava testando o coração de Abraão. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero apresentar a Ti cada dízimo, cada oferta. Quero apresentar este irmão que entregou o fruto do seu corpo cansado, da sua mão calejada. Olha, Senhor, para este irmão que entregou o seu melhor, talvez tudo o que tinha. Olha para esta pessoa que veio aqui à frente, precisando de um milagre esta semana. Esta pessoa que está passando por uma crise financeira, um deserto, estreito, aperto. Olha para esta pessoa que está angustiada na sua alma. Olha para esta pessoa que não tem mais para onde correr, nem porta para bater. Olha para esta pessoa, Senhor, que precisa receber um milagre. E Deus está falando ao meu coração que este milagre virá. E você vai saber que este milagre só pode vir do Senhor. Porque não haveria outra forma de você mudar esta situação, senão por um milagre de Deus. Eu quero profetizar, Pai, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse pai de família, dessa mãe, destes filhos, a Tua graça e o Teu favor. Em nome de Jesus, libera, Senhor, o que o céu tem para a terra nesta noite. Em nome de Jesus, converta a tristeza em alegria, choro em riso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada pessoa que está aqui dentro desta igreja, independente dela ter entregue ou não alguma coisa. Eu sei que ela veio para cá para ouvir uma palavra, e ela sai daqui, Senhor, com esta palavra no coração, e o Teu milagre vai alcançá-la. E eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, hoje é noite onde o Senhor libera projetos, onde o Senhor libera, Senhor, tudo aquilo que tem sido arquitetado, desenhado, sonhado. Em nome de Jesus, que haja uma palavra de liberação deste altar, Pai.
que esta pessoa assine um contrato sobrenatural, que uma porta, Senhor, excelente se abra para esta pessoa, não muito longe destes dias, em nome de Jesus. Libera, Senhor, saúde, libera alegria, libera paz, libera prosperidade, Senhor, libera multiplicação, libera, Senhor, em nome de Jesus. Olha para aqueles que contribuíram, para aqueles que não contribuíram, para aqueles que não puderam e para aqueles que não quiseram. Em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor, na vida desse irmão. Ouve a oração dele, ouve o clamor, a súplica, o pedido. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe os empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, empreendedores, aqueles que têm um projeto de vida, de ter o seu próprio negócio. Abençoe a tua igreja, Pai, e que a tua igreja viva grandes milagres, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e podemos assentar. Hoje eu vou falar com vocês sobre como Deus tratou o pecado de Davi. Como Deus tratou o pecado de Davi. Guarda o que eu vou dizer. Antes de Deus tratar o nosso pecado, cabe a cada um tratar o seu próprio pecado. Precisamos ter diligência, autoridade e discernimento para andar na presença de Deus. Caso contrário, seremos pecadores dentro de uma igreja. Caso contrário, não seremos luz para o mundo. Caso contrário, não haverá testemunho em nós. Porque aqueles que olham para a igreja de Cristo na terra, espera que a igreja tenha vivido uma experiência profunda com Deus. Eles querem enxergar em nós uma diferença. Hoje existe no mundo o que se chama crise de referencial. E nós precisamos ser impactados na nossa vida por esta experiência, para que possamos ter um novo caráter, uma nova personalidade, um temperamento controlado pelo Espírito e uma nova identidade em Cristo Jesus. Se você não pensar sobre isso, você vai viver exatamente como você vivia lá fora no mundo, só que agora escondendo direitinho o teu pecado, cobrindo direitinho o teu pecado, para que ninguém desconfie sobre quem é você na verdade. A grande questão não é o que nós fazemos, mas o que nós somos de verdade. Estamos falando de índole, estamos falando de integridade diante de Deus. O mundo não teme a Deus, o mundo não quer se sujeitar aos padrões morais, éticos e espirituais. Por isso que a sociedade está cada vez pior. Cada um busca a sua própria vontade, os seus devaneios, as suas loucuras. Por isso nós vivemos em uma sociedade promíscua, depravada, pervertida, abusadora, porque ela não tem compromisso com a verdade. E quando nós nos sentamos aqui, nós entendemos que nós não somos perfeitos. Eu gostaria que você entendesse isso. Você não é perfeito. E se você não é perfeito, você não pode cobrar perfeição de ninguém. Quando nós temos problemas com o nosso complexo de inferioridade, nós manifestamos isso através do perfeccionismo, onde nós não nos permitimos errar, falhar. Nós queremos ser os melhores em tudo e perfeitos.
Só que estamos longe disso. Muitas vezes, nós oprimimos quem convive conosco, quem vive do nosso lado. Mas, Deus nos chama para entender quanto igreja, como família de Deus, que precisamos ser tratados, para viver de forma plena, aquilo que o céu tem preparado, para a sua igreja neste tempo profético. Sabe por quê? De tantos aborrecimentos, dores de cabeça, noites sem dormir, tantas frustrações, decepções, derrotas, fracassos. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está alinhado com Deus. Nós estamos dentro de uma igreja, mas muitas vezes a igreja não está dentro de nós. Quando nós falamos da igreja, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando da igreja pessoa jurídica, CNPJ, da igreja institucional. Eu estou falando da igreja pela qual Jesus morreu por ela. Jesus deu a sua vida por ela. É desta igreja que eu estou falando. E sabe por que é que Deus me chamou, te chamou, nos chamou? É para levar esta palavra de salvação para o mundo. É para anunciar as boas novas. Pregar o ano aceitável do Senhor. E nós muitas vezes estamos aqui, vivendo um ciclo. E este ciclo precisa terminar, porque é um ciclo vicioso. Entra dia e termina dia, entra semana e termina semana, entra mês e termina mês, entra ano e sai ano. E tudo continua do mesmo jeito, se não pior. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que eu preciso renovar a minha mente. Eu não posso ser como eu fui ontem. Eu não posso pensar como eu pensei ontem. Eu não posso sentir como eu senti ontem. Eu não posso fazer como eu fiz ontem. Eu preciso amadurecer. Paulo diz, o apóstolo São Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, fazia como menino. Ou seja, nós éramos inconsequentes. Mas agora, eu cresci, eu amadureci. Então, uma das coisas que a Bíblia faz conosco é nos dar amadurecimento, é nos dar crescimento, é nos transformar. Cada um defende os seus próprios interesses, cada um vai puxar a sardinha para a sua brasa. Mas quando a gente morre para o nosso eu, quando a gente se anula em prol do reino de Deus, a gente vai parar de colecionar inimigos gratuitos. Não importa o que falam de nós, não importa o que fazem contra nós, as suas tramas, nada importa. O que importa é que nós temos uma paz dentro de nós, que o diabo não pode tirar. E quando eu falo de paz, você sabia que a nossa paz não é um sentimento, a nossa paz é uma pessoa. Jesus é o príncipe da nossa paz. Então eu tenho Jesus no meu coração. E se eu tenho Jesus no meu coração, a paz deve reinar absoluta dentro de mim. Eu não posso viver atribulado como eu vivia, como
era antes lá fora no mundo. Angustiado, perturbado, endemoniado. Eu tenho que ter uma vida de fé. E quem tem uma vida de fé não foca nos problemas, foca na solução. Foca na resposta, foca na saída. Foca no milagre. Então, você não deve supervalorizar aquilo que você está vivendo hoje. Você tem que entender, estou passando por um processo de aprendizado, de crescimento, de maturidade. E quando você compreende isso, amanhã você não vai cair no mesmo buraco. Amanhã você não vai tropeçar na mesma pedra. Você vai se posicionar para viver uma vida onde você vai quebrar este ciclo vicioso e vai entrar num ciclo virtuoso. Nós precisamos ser criativos até para criar problemas novos. Então, vivemos sempre naquela mesma rotina, cansativa, desgastante. E você vive estressado, exaurido, indisposto. Por quê? Porque você não sabe lidar com aquilo que traz um peso espiritual na tua vida que se chama pecado. Então, quando você fecha a porta do pecado, quando você quebra a legalidade do pecado, o direito do pecado, a maldição não chegará sobre a tua vida. Então nós devemos pensar, e para isso sermos consequentes. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e preciso andar com temor no meu coração. E se você depender do Espírito Santo, Ele vai te dar direção para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas se você for teimoso, a coisa vai piorar. Se você for teimosa, a coisa vai piorar. Então agora eu preciso fazer uma aplicação do texto que nós lemos. Por exemplo, Davi, ele foi chamado rei de Israel para governar sobre Israel por conta de Saul que falhou. Saul foi um rei que Deus não escolheu, foi o próprio povo. E o povo endossou a vontade do povo. Vocês querem um rei? Então terão um rei. E Saul, ele tinha porte de rei. Saul, ele foi tomado pelo Espírito de Deus a ponto de profetizar. Imagina só que Deus o marca com uma unção, para que o povo visse que ele era diferenciado, que ele tinha sido escolhido, ou ungido, né? Porque foi um povo que Deus escolheu, mas Deus endossou, porque eles queriam um rei. Então Deus unge. Deus unge. Ele tinha porte, ele tinha aparência, ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria. Ele era uma pessoa que impressionava. Ele era o cara. E o interessante é que quando ele ocupa o trono, o coração dele muda. Guarda isso. Tem muita gente que quando entra na bênção, muda, azeda, estraga. Sabia disso? É por isso que tem gente que não consegue mudar sua realidade. Porque se mudar a realidade dele, por exemplo, se ele prosperar, se tiver mais dinheiro, se mudar a condição social dele, ele estraga, ele azeda. Muitos até se perdem, vão para o mundo. Aquilo que Deus faz na tua vida como bênção, deve te estabelecer como bênção.
Então, se você tiver um coração alinhado com Deus, Deus faz, porque eu quero fazer muito mais pelo teu reino e pela tua obra na terra. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Você pode ter certeza que a tua vida vai mudar. Agora, se o teu coração estiver dividido entre aquilo que o mundo oferece e aquilo que Deus te oferece, muitas vezes você vai ficar com aquilo que mais te atrai, aquilo que mais vai te beneficiar. Por isso que nós não podemos ser movidos por propostas, nós devemos ser movidos por propósito. Então o coração de Saul se corrompeu. E quando nós vimos na palavra, que quando ele recebe uma ordem da parte de Deus, através do profeta Samuel, Deus diz para ele destruir os amalequitas, o rei Agag, e que ele não deveria pegar nada do despojo. E quando o profeta Samuel vai para fazer o sacrifício pela vitória de mais uma guerra ao Senhor, ele ouve o balido das ovelhas, dos animais, e ele pergunta: que som é esse? Que balido é este? Aí ele fala: o povo perdoou Agag e separou o melhor dos animais para poder sacrificar ao Senhor. Foi esta a ordem de Deus? Não. Ele se rebela contra a ordem de Deus. E quando você se rebela contra a palavra de Deus, você se rebela ao próprio Deus. Tem duas formas de você pecar. Você pode pecar contra a autoridade de Deus, foi o que Saul fez. E você pode pecar contra a santidade de Deus, foi o que Davi fez. Então, para Deus, pecado é pecado e Ele trata ambas as situações. Mas em canto nenhum da Bíblia, você vê aquele que peca contra a autoridade de Deus sendo perdoado, ele é julgado. Então, neste momento, ele teve uma chance de se reportar, de pedir perdão e de se humilhar diante do profeta. Mas ele foi altivo. Em vez dele assumir o seu ofício como rei, ele disse assim: o povo decidiu perdoar as ovelhas, o rei Agag, e o melhor dos animais. Ele se isenta da culpabilidade. Mas ele foi chamado para uma posição de liderança, ele foi chamado para ser rei. Então, na verdade, ele deveria governar, e não o povo sobre ele. Então, ele insiste para que Samuel faça o sacrifício, mas ele não queria fazer, ele estava resistente por conta da teimosia de Samuel, e ele estava indo embora de Saul, e ele agarra então na roupa do profeta Samuel e rasga. Nessa hora o profeta dá uma sentença, e ele diz assim: do mesmo jeito que você rasgou a minha roupa sacerdotal, o seu reino será rasgado de ti, e Deus tirará do trono e o dará para alguém melhor do que tu. E o que foi que aconteceu? Deus encontra Davi no meio das malhadas, no campo, cuidando das ovelhas. E Davi cuidava tão bem das suas ovelhas, que Deus olha para ele e encontra graça nele. Ele era um homem de coração bondoso, ele era um homem de integridade, embora pouca idade. Ele era temente a Deus, ele ficava lá no pasto orando, fazendo poesias, salmodiando. Aqui tem uma revelação para nós. Deus tem que olhar para nós e encontrar o nosso coração limpo.
Deus tem que encontrar em nós um coração bondoso. Deus tem que olhar para nós e ver que nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. Você não pode ser meia boca, café com leite. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Hoje eu ouvi um elogio bonito sobre o trabalho da Débora. O que você faz pode ser simples, mas é muito especial. Você coloca o teu coração. Essa paixão é importante. Então nós devemos fazer tudo com excelência. Sabe por quê? A excelência, ela honra a Deus e abençoa as pessoas. Eu vou repetir. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Alguém vai olhar para você e dizer: ele é diferenciado. Foi isso que aconteceu com José. Quando ele vai para a casa de Potifar, Potifar disse: ele é diferenciado. A partir do momento que ele entrou dentro da minha casa, está tudo organizado, arrumado, no lugar. O que ele faz prospera, dá certo. Deus é com ele. Aí ele vai para a cadeia, preso injustamente. Aí ele chega lá, e não demora muito tempo, ele está com a chave das prisões, de cada cela. Ele coloca a coisa em ordem, ele começa a arrumar. E as condições, embora fosse uma prisão diferenciada, porque eram para os escravos de Faraó e daqueles que eram líderes, era uma prisão especial. Mas a história fala que ela era uma prisão onde não tinha higiene, que tudo era terrível. Aí chega José no pior ambiente que ele podia entrar, e ele entra ali com seu espírito excelente. Ele limpa, ele ensina aqueles criminosos, ou aqueles que cometeram algum tipo de situação, a ter higiene pessoal, a ser mais organizado, arrumado. E diz a palavra que Deus era com ele dentro daquela cadeia. Então olha só, não importa onde você está hoje, a empresa onde você trabalha, a indústria, a fábrica, o comércio, o escritório, não importa. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na tua vida, ver que você faz tudo de forma diferenciada. Eu não me conformo do crente ser relapso nos seus horários, não cumprir pontualidade. Eu estava conversando essa semana com o Donizete sobre isso. Ele tem uma pontualidade inglesa. Eu conhecendo o Donizete, eu falei: eu preciso chegar hoje mais cedo que ele. Mas por que, pastor, nesse dia você tem que chegar mais cedo? O pastor conhece suas ovelhas. Eu procuro sempre cumprir os meus compromissos. Mas tem dia que realmente não dá. Quando não dá, tem uma justificativa. Mas você precisa conversar com a pessoa. O que eu estou falando para você é que isso é louvável. Isso é bonito. Então crente vai trabalhar, ele tem que ser diferenciado. A Bíblia diz que você deve trabalhar como se fosse para o Senhor. Você tem que fazer, com teu coração, com paixão. Você tem que ser diferenciado. Você não pode ser como os demais por aí. Você não pode reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar. Não está bom para você lá, muda de lugar. Mas não desonra o teu patrão, o teu encarregado, o teu chefe, o coordenador. A Bíblia chama isso de rebelião. E a Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade que foi colocada sobre nós foi colocada pelo Senhor.
Ou seja, ele permitiu que Saul se tornasse rei. Ele permitiu. Tem coisas que Deus permite para testar o nosso coração. Então você tem que atrair a bênção para a tua vida, porque senão você vai viver a maldição, a sentença e a condenação. Por conta do quê? De um coração teimoso, rebelde, cabeça dura. Então Saul se tornou rejeitado por Deus. Aí então Davi é encontrado. Sabe quem era Davi? Ele não tinha estatura de rei. Ele não era saradão. Ele não era musculoso. Ele era pequeno. Ele era franzino. Ele tinha sardas na cara. Mas ele tinha um coração diferente. Ele tinha um coração diferente. Eu e você temos que trabalhar muito essa questão do coração. Sabe por quê? Tem coisa em nós que não nos torna mais parecidos com Jesus, mas nos torna mais parecidos com o diabo. Como o evangelho muda e transforma alguém. E nós precisamos nos alinhar a esta palavra. Então Deus chama Davi. E vocês conhecem a história de Davi. Davi despretensiosamente, ele vai levar pão para os irmãos e queijo para os generais, na guerra. Note, o pai de Davi mandou ele se encontrar com os irmãos. Se ele fosse aquele filho teimoso, desobediente, e batesse o pé e dissesse, eu não vou, lá tem queijo, lá tem comida, eles que se virem. Mas ele foi obediente ao pai. Ele passou pelo teste. Você precisa compreender que a bênção também está debaixo daqueles que estão em autoridade sobre você. Quando você obedece, você é encontrado pela bênção. Então ele chega lá e vê o gigante Golias blasfemando contra Deus. E este homem, moço, franzino, estatura baixa, carinha cheia de sardas, falou, opa, peraí, ouvi bem? Esse gigante circunciso está falando contra o Deus de Israel. E ele olha para o exército. Não tinha ninguém com coragem para enfrentar o gigante. Ele disse, eu enfrento. O que é que vai ganhar quem enfrentar o gigante Golias e vencê-lo? Vai se casar com a filha do rei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram dela. Deixa eu ver a carinha dela. Que mais? Vai estar isento de impostos. Tá legal. Mas independente de qualquer coisa, ele enfrentaria o gigante, porque Deus preparou aquela situação para que ele fosse promovido diante de todo Israel, para que Israel soubesse quem era Davi, para que o seu nome fosse promovido. Vocês estão entendendo que tem problemas na vida de vocês que vão promover vocês, vão elevar vocês a outro nível. Então vocês têm que passar pelo teste. E tem coisa que a gente não quer fazer, sabe por quê? É desagradável. Ninguém quer lutar, ninguém quer bater de frente, ainda mais se for um gigante. E todo problema parece ser um gigante diante de nós, é ou não é? E nós ficamos temerosos, nos escondemos. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia, e não de covardia.
Quando você partir para cima, pode ter certeza que Deus vai te honrar e você vai vencer. Tudo que Deus espera é que você dê o primeiro passo, e Ele vai confirmar a sua vontade na tua vida. Imagina Davi, ele é questionado pelos irmãos: você está doido, Davi? Você não luta. Ah, mas eu já venci um leão, eu já matei um urso na unha. Olha só, Deus estava preparando Davi para este grande dia. Ele não imaginava que tinha que matar um gigante. Quantos leões você já matou na unha? Quantos ursos você já matou na unha? Quantas vitórias você já teve na tua vida? Preste atenção. Você já chegou até aqui. Você já teve grandes conquistas, grandes vitórias. Então você não pode desanimar. Agora que está mais perto do que nunca, se apropriar daquilo que Deus tem para você. Agora é só cruzar o Jordão, entrar na terra prometida. Depois de 40 anos caminhando no deserto. Davi então vai refletir. E agora, como que eu vou vencer esse gigante? Como é que eu vou vencer este gigante? Eu acredito, parafraseando, que o Espírito Santo deve ter falado no coração dele: Davi, você é bom no quê? Ah, eu sou bom na funda. Funda era tipo uma tira de couro, onde se colocava uma pedra e virava e soltava uma das pontas. Eu sou bom no estilingue. Eu sou bom no bodoque. Eu sou bom no bodoque, que é tipo um arco e flecha, mas joga pedra. Sabe o que ele fez? Caminhando na beira do rio, ele pega 5 pedras lisas. 5 pedras. E há quem diga que foi profético, porque ele matou 5 gigantes ao longo da história. O mais famoso foi Davi. Ou Davi não, Golias. Aí imagina, tinha gente que falava: Davi, você vai matar o gigante com 5 pedras? Ele dizia, com a sabedoria que Deus lhe dera: não, eu pretendo matar com uma só. No primeiro tiro, eu creio que ele vai tombar. Você tem que ter fé e crer no que Deus está fazendo na tua vida. E conhecemos então o resto da história. Ele atinge o gigante cai, ele pega a espada do gigante, muito pesada, porque ele não tinha arma, e ele corta a cabeça do gigante, e levanta a sua cabeça como troféu, e ele é ovacionado por todo Israel. Imagina a cara dos irmãos: Davi, você não é soldado. Davi, volta para casa. Davi, o teu lugar é lá no pasto com as ovelhas, Davi. Mas Davi já tinha sido ungido por Samuel, lá na sua casa. Imagina, chega o Samuel, e quando chegava um profeta na casa, era muita honra. Era um mensageiro de Deus. O profeta Samuel está em casa. Por favor, chame os teus filhos. Aí ele chama os seus filhos, colocam eles ali, e ele olha para cada um deles, e o Espírito Santo não confirma, não era nenhum deles. Aí ele pergunta: você tem mais algum filho? Aí ele se lembrou de Davi, porque Davi não era considerado filho, porque Davi era filho bastardo, de outra relação. Ah, eu tenho um sim, vou chamar ele lá. Chama o Davi lá. Mas esse é impossível. Deus não vai escolher. Deus escolhe os improváveis. É por isso que nós estamos aqui. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, não tenho cara de rico. Eu falei: quem diz que rico tem que ter cara? Tem que ter dinheiro na conta. Para, irmão.
Imagina você. Existe uma unção sobre a tua vida e você não usa essa unção. Existe um poder sobre a tua vida e você não vive nesse poder. Não, você quer viver o pecado. Foi o que aconteceu com Saul. Ele viveu o pecado, perdeu o trono, seu reinado foi rasgado, rejeitado por Deus. Davi, ele peca. Vocês conhecem a história. Ele sai lá com uma tal de Betseba. Em vez de ele ir para a guerra, ele estava deprimido. Ele estava em crise. Ele acorda tarde. E ele vai para uma parte do palácio, que lá de cima dava para ver as mulheres tomando banho. Aquele lugar era um lugar de risco, de pecado. E ele vai para lá. E ele encontra lá uma brasileira linda, chamada Betseba. Não dizem que brasileiras são lindas? Então Betseba era muito linda. Aí ele chama Betseba para se encebar. E se encebou. Aí ele está tendo encontros secretos com ela, ela engravida. Ela chega num belo dia e diz: Davi, meu rei, estou grávida. Ele falou: não acredito. Aí falou assim: olha aqui, eu fiz teste no laboratório Bragança. Aí tem uma cegonha assim, ó. Aí ele ficou inconformado. Ele perguntou: de urina ou de sangue? Falou: os dois. Ele falou: meu Deus. Aí ele quis se livrar dessa situação. Aí ele mandou chamar Urias, embebedou Urias, o marido dela, tirou ele da guerra. Falou: quero dar uma folga para você, descansa. Só que ele era tão fiel ao rei, que não se dormiu com a mulher. De manhã ele está na porta da casa. Falei: esse homem é burro. Aí Davi mandou colocar ele na frente da batalha, morte na certa. Sabe o que foi que aconteceu? Morreu Urias, o marido dela, sem saber do que tinha acontecido. Mas Deus sabia de tudo. E Davi é confrontado no oculto e secreto do seu pecado. Quando Natã revela que Deus já sabia o que ele tinha feito, Davi teve uma atitude diferente de Saul. Em nenhum momento Saul se arrependeu e pediu perdão. Davi, ele se joga no chão. Davi, ele abre um berreiro. Davi, ele rasga suas roupas. Davi cai em si. Davi, ele esmurra o seu próprio corpo, porque agora ele caiu na real. Quem era Deus na sua vida até então? Davi jurava amor por Deus. Davi queria agradar a Deus. Davi queria fazer a vontade de Deus. Mas a sua carne por um instante o dominou. Ele deveria ter ido para a guerra. O lugar do rei era na guerra. Quando nós não vamos para a guerra, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, quando nós resolvemos curtir uma depressão, é aí que o inimigo vem e começa a falar na nossa mente. Deixa eu falar para vocês sobre uma experiência que tivemos. Um irmão era fiel na igreja, ele vinha com a sua família. De um tempo para cá, o irmão ficou meio fraco na fé e não queria mais vir à igreja, e a mulher o convidava, as crianças o convidavam, ele dizia: não, eu vou ficar em casa, eu não estou legal, eu vou ficar em casa. Na hora do culto, ele ia para frente da casa, se sentava num banquinho, que tem até hoje lá, e ficava olhando o movimento. Foi num dia, que apareceu lá uma vizinha, e a vizinha começou a puxar papo com ele. Tudo bem, quase falei o nome dele. Tudo bem, fulano de tal. Ah, tudo bem. Como é que está a sua esposa? Ah, ela não está, ela está na igreja. E as crianças? Ah, também. E você? Ah, eu vou de vez em quando. Você é crente? Não! Fez igual Pedro. Não. Não demorou muito tempo. Esse homem estava envolvido com essa mulher. Caiu em pecado. Sabe por quê? Ao invés de ele ir para a guerra, ele ficou na casa, curtindo uma pseudo-depressão. Às vezes a mulher tem que arrastar o homem mesmo.
Eu costumo brincar e falar que o homem você tem que empurrar até na descida para ver se pega no tranco. Às vezes o homem, não, eu estou muito cansado, eu não estou bem, eu não estou legal. Teve uma mulher da igreja que falava para o marido, assim, é o seguinte, você fala que não está bem. Quando você for acometido de uma doença mortal, aí você vai dizer que está doente mesmo. E ele ficou muito doente. Nós não precisamos passar por isso. Aí, Davi, ele cai em si. Porque Davi amava Deus. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade de Deus. E quando ele se arrepende, vive as consequências, mas tem o conserto. Até hoje Davi é tido como o maior e melhor rei que Israel já teve. Salmo 51, versículo 10, diz assim, Ministério de Louvor pode subir aqui. Esta foi a oração de Davi no Salmo 51. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? O coração dele tinha se tornado impuro. Foi contaminado por aquilo que ele deixou entrar pelos seus olhos. Por aquilo que ele abrigou no seu coração, por aquilo que ele permitiu sua mente pensar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele deixou de andar em retidão e justiça. Ele deixou de ser aquele Davi, segundo o coração de Deus, para ser um homem carnal, mundano e pecaminoso. E ele diz assim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Saul estava preocupado com o trono, Davi não estava preocupado com o trono. Davi, ele estava preocupado com outra coisa. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria, a alegria da tua salvação, e me sustenta com um espírito voluntário. Sabe o que significa? Um espírito voluntário é não estar na igreja por obrigação, é não estar aqui forçado, é não estar aqui porque você tem medo de um problema que está se agravando, por uma situação que está crítica, caótica. O que tem que te trazer para cá não é medo de ir para o inferno, o que tem que te trazer para cá é o seu amor por Deus, é a sua paixão por Deus. E quando você tem esse amor e esta paixão, você vai dizer não para muitos convites do mundo. Você vai dizer não para muitas tentações. Você vai dizer não para muitos pecados. Você vai dizer não para pessoas que te influenciam, que te arrastam para o mundo. Você vai dizer não para lugares que você frequentava, e lá te anestesiava, lá você se sentia bem, mas quando você sai da balada, você vai para casa, coloca a tua cabeça no travesseiro, zoado, bebeu, se drogou, o vazio continua dentro do seu coração, você vai continuar vivendo a sua crise existencial. E esta palavra precisa nos aproximar de Deus, como Davi fez. Vamos ficar de pé. Curva a cabeça, fecha os olhos. Cria puro
ó Deus. Sustenta aqui, vem cá. E renova em mim o espírito reto. De novo. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora. Não me lances fora da tua presença, ó Rei. Nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E renova em mim um espírito reto. De novo. E em mim um coração puro, ó Deus. E renova em mim um espírito reto. E renova em mim o espírito reto. Mais uma vez. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. Não me lances fora da tua presença, ó Deus. Nem retires de mim o teu Espírito Nem Santo. retire de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E renova. E renova em mim o espírito reto. Deixa eu falar com vocês. O Espírito Santo está neste lugar. O Senhor te ama. Não só como Deus, mas como Pai. Ele quer derramar sobre a sua vida este amor, esta bondade, esta graça e este favor. Quantos de nós hoje aqui estamos como Davi, escondendo algum pecado secreto, oculto, de estimação? Quantos de nós aqui estamos com a vida torta? Quantos de nós aqui estamos com o casamento por um fio, talvez perdendo o casamento, à beira de um divórcio, de uma separação, de uma quebra de aliança? Quantos aqui estão vivendo uma vida infeliz, uma vida de perturbação, de vazio, de revolta? Tem gente aqui que chega a pensar em tirar sua própria vida. Quantos aqui veem a vida preto e branco? Quantos aqui vivem desta forma? Corre cala babahashala basuri andalabanayaha. O requeque andalabasso shekeri malabassi andalanayasa. O rerere malabassu shere malabahayasa. Eu tenho algo para falar para vocês. Eu gostaria que o pessoal aí da mídia recebesse essa foto e colocasse no telão para nós, por favor. Mandei para a mídia. Amados, há 2 meses atrás, ou um pouquinho mais, nós recebemos alguns irmãos que são moradores de rua. E nós trabalhamos com eles por esse resgate. Só põe quando eu pedir, tá? E nós tivemos uma ceia aqui. E eu coloquei no altar estes irmãos. E nós ceamos juntos. Eles entregaram a vida para Jesus, pediram perdão pelos seus pecados. E ceamos juntos.
Neste grupo estava um rapaz, conseguiram? De 33 anos, projeta para mim. Aí ele está no altar, 33 anos. Coloca outra foto. Aí dá para me ver, atrás de mim está ele. A próxima foto. Aqui, o alemão está entregando para ele R$10, para ele voltar para sua cidade de origem extrema. Ele tira o cálice da ceia vazio e mostra para o alemão, lembrando do dia que ele ceou. Ele vai para a casa da mãe, e a mãe o encontra sem vida. Talvez por conta de uma overdose. Amados, eu não estou aqui para criar pânico, apavorar, plantar medo dentro de você. Mas como pastor, me cabe a missão de preparar você para o reino de Deus e para ser alcançado pela salvação do Senhor. É por isso que nós existimos, para pregar o Evangelho e transformar vidas através desta palavra. Então isso é muito triste. Dói, não dói? Está aí os nossos irmãos que evangelizamos, que estão na rua ainda, chorando e choraram a morte dele essa semana. Preste atenção. Ninguém sabe quanto tempo vai viver. Pode ser que o Senhor nos chame. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, Deus tem um propósito para a tua vida, que você possa viver muito mais tempo, para você ser um abençoador de vidas, de almas, de gente, de pessoas. Deus quer te usar. Mas você precisa estar limpo para Ele te usar. Ele quer te encher do seu Espírito Santo. Porque somente alguém que ouve o Espírito Santo pode se render a Jesus e entregar a sua vida a Ele. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Ninguém está olhando para você. Mas o céu está aberto, te contemplando neste momento. A Bíblia diz assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ter vida eterna, ninguém vai ser salvo se não for por Ele. A Bíblia diz que todos pecaram e não há um justo, nenhum sequer. A palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, você que não entregou sua vida para Jesus ainda, tem a oportunidade de se render a Cristo, de entregar a sua vida a Ele. Eu gostaria que você entendesse que todos estão de cabeça baixa e olhos fechados. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a tua mão, aonde você estiver, no seu lugar. As pessoas não vão ver a tua mão, mas Jesus vai ver a tua mão. Eu vejo mãos que se levantam. 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 Toda a igreja diga comigo assim, para apoiar estes irmãos: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Amém. Para você que estava afastado dos caminhos do Senhor e está voltando hoje, eu gostaria que a igreja orasse comigo também, para poder apoiar estes irmãos. Diga comigo assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados, eu estou voltando para os teus caminhos. Me recebe como filho, em nome de Jesus, e que
que a tua graça seja sobre a minha vida. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Fala você e Deus. Conta a tua história para Ele. Diz qual o peso que está no teu coração, qual o arrependimento. E eu quero te dar uma boa nova. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui diferente, porque esta unção é perdoadora, esta unção é curadora, esta unção é salvadora. Aleluia. Corre, calaba, choria, halamanaya. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: eu não ando mais por aquilo que vejo, por aquilo que penso, por aquilo que sinto e por aquilo que falo. Eu ando segundo a tua palavra. Eu firmo os meus pés na tua palavra e ando a partir de agora no caminho da verdade. Quero eu te honrar. Quero eu viver em retidão e justiça. Me ensina, Espírito Santo, a ter integridade. Quero alegrar o teu coração, ó Senhor. Me capacita para sair daqui e viver uma nova vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Que a graça bendita de Deus seja sobre a tua vida. Uma semana de vitória, de conquista, restituição e de muitas bênçãos. Vá para casa abençoado e tenha uma semana abençoada. Ore por mim, estarei orando por vocês. Amo cada um. Deus abençoe.